Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Meditamos hoje sobre Jesus e sua igreja. Jesus é o centro de toda a história do povo de Deus. Quando Deus criou o mundo e tudo o que nele existe, antes de criar o homem e a mulher, ele criou um jardim de plantações de todas as espécies de frutas para o sustento do ser humano. Depois de tudo pronto, o Senhor Deus criou o homem e da costela do homem criou a mulher. E disse, crescei, e apresentou a mulher ao homem e disse, crescei e multiplicai-vos, tivesse domínio sobre todos os animais da terra. Deus disse, pode comer das frutas do jardim, mas daquela que está no meio não podereis comer. No dia em que comeres, morrerás. O demônio, que havia perdido a felicidade no céu, teve inveja de ver o ser humano feliz naquele paraíso na terra. Como o demônio é puramente espírito, usou da serpente para questionar a mulher, fazendo uma pergunta. Por que Deus havia proibido comer as frutas dos jardins? A mulher respondeu, podemos comer de todas, mas só daquela que está no meio não poderemos comer, porque no dia em que comermos, morreremos. A serpente, que estava a serviço do tentador, riu-se da mulher e disse, Deus sabe muito bem disto, que o dia em que vocês comeres, abrirão os olhos e conhecereis a verdade. E a mulher viu que era uma fruta atraente, ainda poderia adquirir conhecimentos, apanhou a fruta e comeu. Ofereceu também a seu marido, que também comeu. Este casal é Adão e Eva, nossos primeiros pais, que pelo pecado da desobediência foram expulsos do paraíso por Deus. E Deus amaldiçoou a serpente e disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a tua cabeça. Neste contexto de história, ficou claro que Deus já prometeu, lá no jardim do Éden, o Salvador Jesus, através de uma mulher descendente de Eva. Aqui Jesus já passou a ser o centro vindouro de toda a história do povo de Deus. No Antigo Testamento nós encontramos escrito que Deus naquele tempo conduzia seu povo através dos profetas, sempre focalizando a vinda do Salvador. Vamos ver o que disse alguns profetas por volta do ano 70, o ano 770 a.C. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías profetiza que uma jovem pura, imaculada de todo o pecado, daria à luz o Filho de Deus. Mateus, em seu evangelho, confirma a profecia de Isaías. Mateus
capítulo 1, versículo 18 a 23. Cumpre-se a profecia de Isaías. Outra profecia de Isaías. Pois um menino nasceu para nós e um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder em seus ombros e será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Sempiterno. Miqueias também, o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 1, Miqueias profetiza que Jesus nasceria em Belém, comprovado no Evangelho de Mateus, que disse: é tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o chefe que vai governar Israel, meu povo. Mateus capítulo 2, versículo 6. Os escribas sabiam, segundo a profecia, o Messias nasceria em Belém. Uma virgem chamada Maria seria mãe de Jesus Cristo. No Novo Testamento, começamos pelos Evangelhos. Jesus é o centro de toda a sua doutrina, que era fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 35 a 40. Para nós católicos, Jesus Eucarístico é o centro de nossa fé. A celebração da Eucaristia é a parte principal da Santa Missa. Sem Eucaristia não haverá missa. É muito triste ver o que está acontecendo com nossa igreja nos dias atuais. O poder da nova ordem mundial comunista está destruindo a igreja de dentro para fora. São numerosos falsos profetas dentro da igreja e as profecias de Cristo acontecendo. Está escrito: são numerosos falsos profetas que enganarão muita gente. E ante o progresso constante da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 11 a 13. O Papa Francisco, no Concílio Vaticano, no Concílio da Amazônia, voltando atrás, o Papa Francisco havia proposto assinar um pacto global lá no Sínodo da Amazônia, que foi realizado em outubro de 2019. O Papa havia proposto assinar um pacto global com a nova ordem mundial. Esse pacto consiste em uma só pátria, um só regime de governo, uma só religião, uma só educação, uma só pessoa para governar o mundo político e religioso. Isto estava marcado para o dia 15 de março de 2020, no Vaticano. Deveria reunir-se no Vaticano dia 15 de março de 2020 para a assinação desse pacto global. Mas devido à pandemia que fechou tudo, não foi possível realizar este pacto global até agora. O Vaticano precisa da votação da maioria dos cardeais para aprovar os projetos de mudança na Igreja. Agora está marcado para o dia 27 de agosto deste ano de 2022, criar mais 21 novos cardeais progressistas para garantir a aprovação da nova Constituição, que já está pronta,
de uma religião, de uma nova religião, e aprovar a assinatura desse pacto e escolher um novo Papa. São 3 coisas que o Papa Francisco deve fazer. Estas serão as 3 últimas ações deste Papa Francisco, que ele mesmo já disse: no ano de 2025, não serei mais eu que estou aqui. Está próximo o reinado do Anticristo. Estão querendo destituir Jesus Cristo e a Eucaristia e colocar uma religião universal sem Cristo, justamente para agradar o mundo. Isto é, tirar Jesus Cristo do centro e colocar o homem, a natureza, a ecologia, os animais, no centro, em lugar de Deus. Criar uma religião que o pecado já não faz mais sentido. A teologia da libertação será libertar seu homem de Deus e ter como Deus a criatura. O ser humano será mais importante do que Deus. Assim não haverá mais o pecado. Se não houver pecado, com certeza também não haverá mais o inferno. Assim sendo, não haverá também o céu. Certamente que para eles nem Deus existe. O Senhor Deus, em sua infinita sabedoria e vontade de salvar as nossas almas, está entregando o seu poder ao maligno para castigar e purificar sua igreja, devido aos grandes pecados. Está escrito no Apocalipse: pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra a palavra de Deus. Apocalipse 17, versículo 17. Com a assinatura deste pacto global com o inimigo, com certeza estão entregando o poder da igreja ao anticristo, que sentará no trono de Pedro no Vaticano. Vejamos a profecia. Jesus Cristo e sua igreja estão tirando o Cristo do centro da igreja e colocando o anticristo. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Está escrito: que ninguém vos engane de nenhum modo, pois antes de vir a apostasia, deve revelar seu ímpio, o condenado, o adversário, que se levanta acima de tudo que traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando até sentar-se em pessoa no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Este ano está sendo o ano da apostasia. Este ano 2022 está sendo o ano da apostasia. E no ano que vem, 2023, deverá ser revelado o ímpio, o condenado, que deverá tomar posse do Vaticano e sentar-se no santuário de Deus, e a perseguição dos cristãos deve começar por aí. As profecias já estão acontecendo, as profecias estão acontecendo. As duas feras se unindo para dominar o mundo. As duas feras unindo-se para dominar o mundo. Essas duas feras se encontram escrito no Apocalipse 13, capítulo 1 a 12. Vejamos o que o apóstolo João viu e escreveu. Ele disse: vi então surgir do mar uma fera que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes blasfemos. Apocalipse 13, capítulo 1 a 12. Depois vi surgir da terra outra fera, tinha 2 chifres,
como um cordeiro, mas falava como um dragão. E está a serviço da primeira fera. Estabelece-se por toda parte a autoridade desta, fazendo a terra e seus habitantes adorar a primeira fera, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse 13, de 1 a 12. Vamos comentar um pouco o que está acontecendo nesse tempo. A primeira fera que aparece é o poderio econômico, político, que está representado na globalização, nova ordem mundial e nova era. Este é a primeira fera surgida do meio do povo, do meio do povo. A segunda fera que aparece é o poderio também muito econômico, muito rico, religioso, representado pelo Papa e seus bispos, que se levantam a serviço da primeira fera, que estão enganando e levando todos os fiéis do mundo a adorar esta fera. Nisto estão entregando o poder religioso à primeira fera, que é o anticristo. Isto está muito claro. Só não vê quem não quer. Eu digo isto sem nenhum medo de errar, porque está escrito nas profecias e está acontecendo diante dos nossos olhos nesses tempos. Já está acontecendo. Vejo nas profecias e vejo os acontecimentos. Basta um pouco de discernimento da parte de todos os cristãos que não admite a ser enganado pelos falsos profetas dentro da igreja. A escuridão e as tribulações estão eminentes. A perseguição aos cristãos será muito rigorosa. Jesus disse, porque a angústia será tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá igual. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviar aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 21 a 22. Está escrito, não sou eu que digo. Isto é a causa de muita esperança e alegria para nós que cremos firmemente em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, Salvador e Redentor de toda a humanidade, e em Maria Santíssima, nossa Mãe Corredentora. Jesus disse assim, quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Isto é causa de muita esperança e muita fé. Agora, cuidado para que não perca a fé. Se perdeu a fé, perdeu tudo. Isto para quem tem fé vai ser causa de alegria, de ver os acontecimentos acontecer e purificar esta terra, acabar com todo o mal. O que deveremos fazer diante de uma situação desta? O que deveremos fazer? Rezar, orar e fazer muitas penitências, porque nos dias da escuridão, os que estiver fora de casa morrerão todos atribulados e congelados. E quem estiver em casa não poderão abrir as portas ou janela para ver ou socorrer os que estão fora. Deus não quer que os escolhidos vejam os horrores que sofrerão os condenados que estão fora. Mas nem todos que morrerem neste tempo serão condenados ao inferno, porque a misericórdia de Deus é grande e muitos nos sofrimentos se arrependerão e conseguirão a salvação nos últimos minutos de sua vida. Assim está escrito, se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mateus capítulo 24, versículo 22.
Meus irmãos e minhas irmãs, esposa e família, rezem o terço todos os dias e peça a Jesus e Maria Santíssima, nossa Mãe, a Deus Pai Todo-Poderoso, que envie o Espírito Santo e nos ilumine os nossos corações, para que não nos deixeis perder nossa fé. Que assim seja. Amém. O maior perigo nesse fim de tempo é os cristãos perderem a fé. Se perder a fé, está tudo perdido. Então, quanto mais o sofrimento for doloroso, mais precisamos ter fé e acreditar que a igreja passará por um tempo difícil, parecendo até que morreu, que acabou, mas ela ressuscitará. Do mesmo jeito que o Cristo morreu, o Cristo foi traído, morreu, ressuscitou, morreu, foi sepultado, ressuscitou, assim também a igreja está sendo traída por gente de dentro da igreja, como Cristo foi traída pelo apóstolo, e a igreja está sendo traída pelos próprios clérigos e vai aparecer, aparentemente desaparecer, como Cristo foi sepultado, mas depois o Cristo ressuscitou glorioso e veio o Espírito Santo e iluminou a sua igreja na terra, e assim estamos nós. Assim também será a igreja vai ressuscitar um pouco de gente, um resto que se diz, um pouco de gente que ficar, vai ressuscitar na verdadeira igreja, una, santa, católica, apostólica, sem nenhum pecado, sem mancha. Aí será a noiva de Cristo. Ele virá para buscar ou fazer aqui morada no último dia. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.